E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Fui babaca por não dar lugar para uma senhora no ônibus. Eu sou um homem de 22 anos. Trabalho em uma cafeteria no centro da minha cidade. Sou do turno da tarde, porém o estabelecimento tem uma política de que quando algum funcionário falta, eles chamam outro para cobrir, independente do período. Acontece que nesse domingo agora, dia 9 de julho de 2023, um colega do período da manhã acabou faltando, e eu fui chamado para cobrir o lugar dele. Beleza, ia receber um extra e ia sair mais cedo. Deu meu horário de ir embora. Normalmente pego o ônibus em um ponto perto do shopping, pois como saio à noite, tem gente comigo lá. O ruim é que o ônibus vem mais lotado e praticamente sempre tenho que voltar em pé. Porém, como saí mais cedo nesse dia, resolvi ir em outro ponto, que ficava uns 20 minutos a pé da onde trabalho. O ônibus passava lá antei, e eu tinha maiores chances de pegá-lo vazio. Foi o que eu fiz, e por sorte, consegui justamente pegar o ônibus com lugares sobrando. Sentei em um banco perto da catraca, até que o ônibus parou após alguns minutos, no ponto onde normalmente pego. Nessa hora subiu algumas pessoas enchendo o ônibus e ocupando a maior parte dos lugares que ainda tinham livres. Minutos depois o ônibus seguiu viagem e parou em outro ponto, onde subiu mais 3 pessoas. Nisso subiu uma senhora. Ela não era tão velha. Aparentava ter algo em torno de 50 a 55 anos. Ela passou pela catraca, parou do lado que eu estava sentado e ficou me olhando fixamente. Eu olhei para ela sem entender nada e ignorei. Porém logo em seguida ela me disse: "Posso me sentar aí?" Dei uma olhada rápida para trás e vi que tinha um banco daqueles reservados livres e disse: "Olha senhora, tem um banco livre ali." Ela responde novamente: "Eu sei, mas gostaria de sentar aí." Eu novamente retruco: "Olha senhora, tem um banco livre ali. Desculpe, mas não vou sair do meu lugar." Eu continuei sentado na minha. Nisso ficou um clima meio desagradável. Porém logo em seguida ela pegou e sentou no banco. Comecei a escutar ela reclamando que os jovens de hoje em dia não têm mais respeito pelos mais velhos, e essas coisas que provavelmente alguém já ouviu. Eu continuei na minha, mas na hora de levantar vi que algumas pessoas estavam me olhando estranho. Não me importei, mas gostaria de saber: fui babaca por causa disso? De verdade eu estou com um pouco de vergonha de pegar esse mesmo ônibus novamente. Se fosse uma situação em que não tivesse nenhum banco livre até cogitaria em dar lugar, mas não era. Se recomponha. Várias histórias de estacionamento me lembraram disso. Algumas pessoas odeiam quando alguém estaciona em sua vaga, mas todo mundo odeia quando alguém decide ocupar mais de uma vaga. Especialmente em um estacionamento lotado. Isso foi por volta de 2005 no shopping local. Quando as vagas de estacionamento costumavam ser grandes o suficiente para estacionar um veículo grande com muito espaço para abrir as portas sem bater no veículo vizinho. Um amigo meu que trabalhava no shopping fez algumas ligações antes de começar seu turno para se reunir no lote X'*Y. Aqueles de nós que estavam livres nos reunimos e paramos no local para ver um Corvette vermelho novinho ocupando 4 vagas na frente do estacionamento. Não é incomum que as pessoas que têm veículos ou clássicos muito bons façam isso para evitar danos, mas raramente o fazem na parte de trás do estacionamento. Todos nós decidimos estacionar de uma forma que torne impossível para esse cara sair. Meu amigo com um S10 e eu com um Ranger estacionado na frente um do outro. Outro amigo que tinha um Tahoe e um com um velho Cadillac estacionado atrás. E 2 amigos que dirigem pequenos Civic Gel estacionados na metade de trás do Corvette, também impossibilitando a abertura das portas para entrar, certificando-se de que ninguém estava saindo de seus lugares e ninguém estava tocando o Corvette. Todos nós decidimos ir ao shopping para almoçar. Após cerca de 1 ou 2 horas, um anúncio no alto-falante diz: "Os proprietários de", e em seguida uma lista de nossos veículos, podem retornar aos seus veículos. Depois de uma caminhada lenta de 10 minutos de volta, todos esperávamos ver a segurança do shopping e um dono de Corvette zangado, mas ficamos surpresos ao ver 2 caminhões de reboque e um policial. O dono do Corvette zangado está gritando com um motorista de caminhão de reboque para rebocar os veículos, enquanto o policial continua dizendo ao proprietário zangado que eles não podem porque estacionamos da maneira legal e adequada, ele tem que esperar que nós movamos.
O outro motorista do caminhão de reboque nos nota e pergunta se somos os proprietários dos veículos ao redor. E nós respondemos que sim. Ele nos conta que eles têm uma ordem de reintegração de posse daquele Corvette e estão procurando por ela há meses. Ele aponta para a S-10 e Ranger perguntou se poderíamos avançar o suficiente para permitir que ele pegasse e entregasse alguns papéis a seu parceiro. Nós concordamos. Quando me aproximei do meu veículo, o proprietário zangado começou a gritar comigo como era ilegal o que fizemos, como ele vai me processar e assim por diante, o mesmo velho discurso retórico. Abro a janela da minha caminhonete e paro até a metade para dizer ao proprietário zangado que vi uma vaga aberta, então estacionei lá enquanto gesticulava para o outro motorista do caminhão de reboque pegar os papéis. Quando o guincho foi enganchado, ele deu um sinal para dar mais espaço para ele se afastar e decolar com o Corvette. Seu parceiro informa ao proprietário furioso que o veículo foi retomado, o que fez com que o proprietário furioso enlouquecesse. Eu descobri mais tarde pelo meu amigo que fez as ligações. O furioso dono do Corvette era seu chefe e foi preso por agredir o motorista do caminhão de reboque depois que todos nós saímos. Vizinho com direito. Meus pais até recentemente, moraram na mesma casa por mais de 50 anos. Tivemos 3 vizinhos no lado norte nesses anos. A primeira foi uma velhinha que chamaremos de Eleonore. Ela era uma eremita e nós que éramos crianças, sempre tivemos medo dela. Ela morreu quando eu era calouro no ensino médio. Demorou alguns anos e então tivemos um novo cara para comprar a propriedade e chamaremos de Richard. Um dia nós o encontramos cortando arbustos em nossa propriedade. As casas tinham cerca de 3 metros entre elas, nossa linha de propriedade ficava a 2 metros de nossa casa. Os arbustos estavam a 30 centímetros de nossa propriedade. Eleonore nunca teve problemas com eles, ela era uma amante da natureza e nunca cortou o quintal. Quando cortou a frente, foi com um cortador de grama sem energia às 6 horas. Meu pai e eu o confrontamos e informamos que aqueles arbustos que ele estava cortando eram nossos e não ficamos felizes com isso. Ele não se importava. Ele precisava fazer isso para poder colocar seus carros em seu quintal. Então falamos, você tem um meio-fio cortado do outro lado da sua casa, pode cortar e ter acesso direto ao quintal como o construtor original pretendia. Ele saiu furioso e no dia seguinte todos os arbustos haviam sumido. Nós o vimos dirigir seus carros em nossa propriedade, para seu quintal. Assim, esses eram os Porsches baratos de meados dos anos 80. Modelo básico 944. Então papai e eu decidimos que precisávamos de estacas de metal para marcar a linha da propriedade. Nós as colocamos 5 polegadas do nosso lado da linha da propriedade bem fundo. Havia muito pouco espaço para ele passar por eles, especialmente seus carros. Quando Richard chegou em casa, pudemos ouvir os gritos e xingamentos por algumas horas. Então ouvimos um carro dar a partida na parte de trás e ele conseguiu tirar um de seus carros, mas não sem sérios danos à lateral, arranhões de bom tamanho ao longo da lateral do carro. Nossa cerca recém-plantada se inclinava em direção à nossa propriedade. Eu realmente gostaria que tivéssemos coisas que temos hoje, eu realmente gostaria de ter um vídeo disso. Em qualquer evento, ligamos para a polícia para falar sobre os danos à nossa propriedade, nossa cerca recém-construída. Eles deram a ele uma multa. Ele tentou alegar que danificamos seu carro, e o policial apontou que ele não tinha o direito de usar nossa propriedade a menos que dessemos permissão e é óbvio que não tinha. Ele tirou outro carro não muito tempo depois. Mesmo negócio, lados raspados para todo o inferno. Por fim, retiramos a cerca de metal e colocamos postes de cerca de madeira tratada. Nós os afundamos 4 pés na terra, então usamos um painel de treliça de madeira entre eles. Tudo isso dependia do código da cidade na época.
Também estendemos a cerca até o jardim da frente. Mais uma vez, Richard estava chateado. Ele começou a empilhar concreto, pedras e madeira contra a cerca que ainda está 5 polegadas dentro da linha de nossa propriedade. Com o tempo, isso fez com que a cerca caísse mais em nosso quintal. Ele continuou a empilhá-la cada vez mais alto até que um dia a cerca quebrou. Toda a porcaria dele caiu em nosso quintal. Papai não estava em casa na hora, então resolvi colocar tudo de volta no quintal dele. Então, um por um, tudo acabou perto de sua varanda. Quando eu estava quase terminando, ele saiu de casa quando uma pedra de bom tamanho passou por ele. Bem, isso irritou Richard. A polícia foi chamada. Eles chegaram depois que eu terminei de mudar tudo. Quando o policial veio me entrevistar, apenas apontei para a cerca danificada. O peso da porcaria que ele colocou contra uma cerca que estava bem dentro dos limites de nossa propriedade fez com que ela falhasse. Eu estava apenas realocando a bagunça que se espalhou em nosso quintal de volta para o dele. A essa altura, os policiais já haviam saído algumas vezes e sabiam o que estava acontecendo. Eles perguntaram claramente se ele havia causado a quebra da cerca. Eu disse que sim, era verdade. Expliquei o que havia acontecido. Eles descartaram o meu jogar uma pedra nele e escreveram uma citação por destruição de propriedade. Ele estava furioso quando os policiais saíram e, como sempre fazia, ele saiu por algumas horas. Papai chegou em casa e eu contei a história para ele. Ele deu boas risadas. Richard adquiriu algumas placas que diziam proibido estacionar por ordem da polícia e as colocou na frente de sua casa. Naquela época, eu estava dirigindo uma velha picape Datsun de 4 cilindros e estacionando em frente à nossa casa. O bairro, ao longo dos anos, mudou de uma única família para casas de aluguel para estudantes. Observação: moramos em uma cidade universitária e estamos a uma curta distância da faculdade. Tínhamos muitos alunos estacionando na nossa rua. Então, às vezes, minha caminhonete ficava estacionada na frente da nossa casa ou na frente da dele. Com minha irmã agora dirigindo também, era mais fácil estacionar na rua do que jogar Tetris com carros. De qualquer forma, alguns dias depois que as placas apareceram, notei que ele estava estacionando seus carros, ainda com as marcas de arranhões nas laterais, na frente. Ok, jogo justo. Ele chamou a polícia e a bilheteira saiu e emitiu-me uma multa. Quando eu perguntei a ela por quê, ela apontou para os sinais. Perguntei se eram oficiais e se ele tinha autorização para isso. Ela verificou e não, na verdade ele não tinha. Então outros policiais apareceram. Ele foi questionado porque precisava das placas e como os adquiriu. Ele apontou para a sua casa. Deixe-me ficar de lado por um momento. Ele estava trabalhando na reforma de sua casa por 2 anos neste momento. A casa era pequena, como um apartamento pequeno, 1 ou 2 cômodos principais, um banheiro, essas coisas. Eu estive na casa algumas vezes quando Eleanor estava morando lá. Ele tinha isso, e eu não sei como chamar isso. Um bin, era para levantar o telhado enquanto ele fazia o trabalho interno da casa. Estendia-se 3 metros na frente e atrás. Este bin foi construído com madeira reaproveitada. Pequenos pedaços, grandes pedaços, restos de todos os tipos. Parecia um quebra-cabeça e, embora pudesse carregar uma carga, não era estruturalmente sólido. Era uma piada local sobre o que ele estava fazendo e me lembrou os fortes que construíamos na casa de um amigo, onde qualquer pedaço de madeira velha era um jogo justo e poderia ser feito para funcionar. Voltando à história. Ele conseguiu 2 multas da polícia e 3 da cidade. Sou um hóspede indesejado na casa do meu irmão porque não comprei o que a esposa dele queria. Eu tenho um irmão mais velho e temos um ótimo relacionamento. Ele é casado, mas nunca me senti confortável perto de sua esposa, mas como não é da minha conta, nunca disse nada, principalmente porque meu irmão parecia feliz com sua escolha. 2 semanas atrás foi o 5º aniversário da minha sobrinha. Eles decidiram fazer uma grande festa e fui convidado. Perguntei ao meu irmão o que levar para a filha dele, já que não sou bom nessas coisas, então ele disse que qualquer brinquedo serve. Alguns dias depois dessa conversa, sua esposa me ligou e disse que sua filha precisava de um iPad e que seria ótimo se seu tio trouxesse um para ela.
Isso me surpreendeu, então liguei para meu irmão e perguntei de novo, mas ele disse a mesma coisa. Traga um brinquedo e esqueça. Consultei minha amiga que tem 2 filhos e ela me disse que uma cozinha de barro para crianças seria ótimo para essa idade, argumentando que é uma excelente maneira de ensinar novas habilidades a uma criança, então eu simplesmente pedi um e o embrulhei festivamente. Ao abrir os presentes, o meu foi o último. Minha sobrinha teve um ataque de raiva quando viu que não era um comprimido. Ela começou a gritar com a mãe. Você disse que o tio me daria um comprimido. Você me prometeu. Foi uma cena feia, e eles mal acalmaram, todos olharam para mim, e eu me senti muito desconfortável. Enquanto meu irmão se despedia dos convidados, sua esposa se aproximou de mim e começou a me repreender por desapontá-los. Ela aparentemente esperava que eu me desculpasse e, como não o fiz, ela ficou indignada. Ela começou a gritar dizendo que, até que eu aprenda a respeitá-la e não compre o iPad, não serei um hóspede desejado na casa deles. Eu simplesmente saí. O mais estranho é que meu irmão não atende minhas ligações desde então. Também não sei o que pensar. Isso é minha culpa?